Esse webinar é oferecido a você pelo canal Fisio na Pauta. Meu nome é Eric Lopes, eu sou fisioterapeuta, sou o produtor e apresentador do Fisio na Pauta Podcast. A minha intenção com esse webinar é compartilhar com você um pouco daquilo que eu tive que estudar para poder fazer telereabilitação, reabilitação à distância aqui no Canadá. Como você, eu também estou no mesmo barco, a gente está em quarentena e todas as clínicas estão fechadas. A nova expectativa de normalização será para o começo de junho. Então, existe aí um período grande que a opção tanto para o paciente quanto para o profissional é através da telehealth, telereabilitação, e aqui a gente chama como virtual care. Aqui no Canadá, a telereabilitação é utilizada desde 2014, e esse dado é da província da Colômbia Britânica, onde eu sou residente e também pratico fisioterapia. No Brasil, a telereabilitação era proibida até o dia 20 de março, quando o COFITO liberou temporariamente a telereabilitação por conta da epidemia da Covid-19. Então, acho que a diferença interessante aqui é que o Brasil começa do zero, né, porque era uma coisa proibida, enquanto que aqui no Canadá já tem bastante informação a respeito. E é isso que eu gostaria de compartilhar com você. Estudando um pouco sobre o assunto, uma frase que me chamou muita atenção foi do professor Jeremy McAllister, aqui da Universidade de British Columbia. Ele diz que telereabilitação é a ferramenta adequada para o momento adequado. E nesse momento que vivemos de quarentena, de distanciamento social, essa seria a ferramenta adequada para esse momento adequado. E o professor Jeremy, ele tem um centro de pesquisa aqui também na Universidade de British Columbia. A Austrália também tem um centro de reabilitação, tem um centro de estudo sobre telereabilitação, e os Estados Unidos também é forte nesse tipo de plataforma. Aqui no Canadá, médicos, fisioterapeutas e também os experts em saúde digital utilizam o termo virtual care, que seriam os cuidados virtuais com a saúde. Aqui chama-se de virtual care quando há o uso da videoconferência, porque esse input visual é importantíssimo para que a reabilitação tenha qualidade. E você com certeza já fez isso com alguém, principalmente nesse momento, para manter os aspectos sociais, né? Então, quando eu me refiro a telereabilitação, virtual care ou videoconferência, eu estou me referindo às mesmas coisas e acho que é o que você e eu estou mais interessado. Então, quando a gente fala desse tipo de tratamento, existe o equipamento e a plataforma que você usa, claro, o fisioterapeuta e o paciente. Falando um pouco, então, em relação ao equipamento, você pode utilizar desktop, laptops ou tablets ou celulares, desde que possuam câmera, microfone, fone de ouvidos ou alto-falantes e energia, né? Recomenda-se que o fisioterapeuta utilize um laptop, porque a tela grande ajuda na visualização. Isso é importante durante a videoconferência. Então, quanto melhor a visualização, melhor é. Para o paciente também recomenda-se o uso de laptop, mas muitos dos pacientes preferem usar o dispositivo móvel, tanto um smartphone ou um tablet. Então, no fim das contas, é aquilo que o paciente preferir. Em relação à conexão, a velocidade mínima são 15 megabytes por segundo, que é recomendado aqui. Isso é um fator limitante se o paciente não tem uma internet boa, ou se você tem uma internet em casa ou da sua clínica, de onde você for fazer esse tipo de atendimento. É importante ter uma velocidade de no mínimo 15. Você ter bateria suficiente para a consulta. Então, tanto você, fisioterapeuta, quanto o paciente, é recomendado ter uma fonte de energia próxima, o cabo e o carregador perto, para você não ter problema durante a consulta, sem imprevistos, né? Uma coisa importante, principalmente para o fisioterapeuta, é o uso de fone de ouvidos, por conta da privacidade. Lembre-se que informações relacionadas à saúde são privadas, né? Existe uma privacidade que você tem que respeitar. Em relação a aplicativos, existe aí uma grande discussão a respeito desse tópico. Quais são os aplicativos que você deveria usar ou os softwares que você deveria utilizar. Muitos terapeutas aqui utilizam aplicativos de mídias sociais que apresentam uma encriptação
que a gente fala aqui end-to-end, que a transferência de dados é segura. Dentre eles, o WhatsApp, muito conhecido no Brasil, Google e o FaceTime, é muito comum as pessoas usarem aqui. Já o Skype tradicional, a encriptação, a segurança é baixa, não é recomendado usar o Skype normal. O college aqui da província, ele diz que apesar de muitos pacientes e fisioterapeutas utilizarem aplicativos de mídias sociais, até agora não houve nenhum problema de vazamento de privacidade ou de interceptação de ligação. Existe um risco, mas parece que esse risco é baixo. Se você preferir usar esse tipo de aplicativo, você tem que pedir o consentimento do paciente, mas geralmente o que a gente vê aqui, o paciente prefere usar o aplicativo que ele está mais acostumado, né? Então a gente vai novamente a partir das preferências do paciente. Existem outros softwares, existem outros aplicativos que são apropriados para telehealth, e aí, mas aí já envolve um custo. O que eu costumo usar com paciente particular é o Zoom, que a sua versão grátis permite até 40 minutos ou 1 hora de ligação, o que eu acho suficiente. O Zoom, o Sky Business, você tem a opção de compartilhar a sua tela. Isso é algo importante, porque você pode usar essa ferramenta para educar o paciente, mostrar exercícios, vídeos, o que você achar necessário para ajudar você nessa plataforma. O Docs.me é uma que eu não conheço, mas dizem que é seguro e também é grátis. Então a parte principal de um aplicativo é segurança e privacidade dos dados é fundamental. Entrando um pouco na prática, a telereabilitação virtual care não é para todo mundo. Não é para todo fisioterapeuta, tampouco para todo paciente. Então essa é uma coisa que é importante dizer e o fisioterapeuta tem a responsabilidade de selecionar o paciente adequado para esse tipo de tratamento. Esse é o código de ética aqui da província, quando no quesito telereabilitação, as coisas que eu devo levar em consideração, respondendo à pergunta, será que a telereabilitação é a melhor opção para o paciente? Eu tenho que levar em consideração se eu consigo lidar com esse tipo de problema através de uma telereabilitação, identificar se o problema é uma questão de urgência, para quem que eu devo encaminhar, fazer a relação riscos e benefícios. Será que o paciente terá mais benefícios sendo tratado em casa através da plataforma de telereabilitação? Nesse momento, existe um risco de contaminação, então o paciente vai se beneficiar com esse tipo de tratamento no momento em que vivemos hoje. Se estiver de acordo com as preferências do paciente, se o paciente se sentir confortável em ser tratado, ou precisa ser tratado, ou quer ser tratado exclusivamente de uma maneira presencial, a gente tem que respeitar, mas se o paciente estiver aberto a experimentar esse tipo de plataforma, no fim das contas, é o que o paciente preferir. Quais são os recursos que você tem disponível para ajudar o paciente nessa avaliação e no tratamento? E quais são os recursos que o paciente tem em casa para poder fazer aquilo que você for orientar para ele? Essas são algumas considerações éticas que é importante você também estar ciente. Falando um pouco da parte técnica do fisioterapeuta, você precisa considerar suas habilidades. Nessa videoconferência, é importante você colher uma história detalhada, principalmente se tem alguma história que sinaliza a presença de bandeiras vermelhas, né? Aquelas coisas graves que a gente precisa identificar e encaminhar para a melhor pessoa possível. E mesmo estando à distância, você tem que estar presente, tem que escutar o paciente de maneira empática, procurando validar o que o paciente está experienciando. E qual a sua experiência clínica com o problema que o paciente está reportando? Você nunca tratou ombro e o paciente está com dor de ombro, talvez você não seja a pessoa mais indicada para fazer esse tipo de atendimento. A questão da tecnologia, quanto confortável você está em lidar e utilizar o equipamento e os aplicativos. Outra coisa fundamental é a comunicação, a sua habilidade de comunicar, explicar, ser claro. Isso aí é chave nesse tipo de tratamento. E a sua habilidade de oferecer algo benéfico, que você acha que trará mais benefícios do que riscos ao paciente. Uma coisa importante em relação aos seus objetivos terapêuticos, que eles devem ser alcançados através da informação e do diálogo. A educação é algo fundamental, tanto presencial quanto na
visita virtual. Seus objetivos terapêuticos podem ser alcançados através de exercícios e suas progressões, de atividades funcionais. Você pode utilizar automobilizações, né, como a Mobilization with Movement, o autogerenciamento, promover a autoeficácia do paciente, a questão de monitoramento e coaching, onde você vai guiar o paciente durante a reabilitação. Outra coisa fundamental é utilizar o modelo biopsicossocial, principalmente no momento em que estamos. Você imaginar as suas ansiedades e preocupações, o estresse que você está passando, os medos, isso tudo o paciente também está. E esses aspectos são fundamentais, principalmente quando a gente está lidando com dor. Além disso, é importante ver se o paciente tem algum histórico de depressão, se tem algum problema em relação à sua estrutura familiar, suas preocupações com a renda, sua qualidade de sono. Isso tudo pode ser abordado na telereabilitação. E se você identificar algum desses aspectos, é importante você encaminhar para o profissional responsável. E outra coisa importante é lembrar que reassurance has an analgesic effect. Isso é uma coisa interessante, você garantir para o paciente, baseado na sua avaliação, que o que ele tem não é nada grave, que pode ser tratado perfeitamente através de uma telereabilitação. Isso em si já tem um efeito analgésico. Só para você ter uma ideia das condições mais comuns e mais estudadas em telereabilitação, tratamentos pré e pós-cirúrgicos. Tem muito estudo com artroplastia de joelho, prótese de joelho, então tem bastante coisa sobre isso. E aí, todo tipo de lesão articular, tecidos moles, crônicos ou agudos, dores persistentes, pacientes respiratórios, concussão cerebral, tem bastante coisa que dá para fazer. E se você mergulhar na literatura, tem bastante coisa sobre paciente neurológico também, AVE, coisas desse tipo. Mas não é a minha praia aqui, eu vou focar mais naquilo que eu faço aqui, que é reabilitação musculoesquelética, e também faço um pouco de reabilitação vestibular. Existem algumas coisas que a gente pode fazer também com reabilitação vestibular na telereabilitação. Em relação ao paciente, se você acha que tem algum paciente que você estava tratando, que acha que vai ser benéfico para ele continuar o tratamento através da telereabilitação, o que é recomendado aqui é ligar para o paciente, uma ligação de 15 minutos de duração, para reavaliar a queixa do paciente, ver como o paciente está, e aí oferecer essa opção de tratamento, explicando o que é e como é feita a telereabilitação. Além disso, esclarecer quais são as limitações desse tipo de tratamento e também quais são os benefícios. E aí uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco que são as evidências desse tipo de tratamento. Uma coisa fundamental em relação às expectativas. As expectativas do terapeuta e as expectativas do paciente. Eu espero que o paciente possa me ajudar durante a minha avaliação. Vou pedir para ele se mover, resistir a alguns movimentos, fazer algumas coisas que eu espero que ele seja capaz de fazer. Se ele não é capaz de fazer isso, talvez não recomendaria esse tipo de tratamento. E aí, ver quais são as expectativas do paciente, o que ele espera dessa visita. Como eu disse, existe muita coisa que a gente pode fazer. A partir das informações que você prover, ele te dará o consentimento para começar a videoconferência. Se o paciente decidir em fazer a telereabilitação, a videoconferência, algumas coisas importantíssimas devem acontecer antes de começar a consulta. Se você está lidando com um paciente novo, um paciente que você nunca viu, é importante você fazer a checagem da identificação. O paciente pega a carteira de identidade, coloca em frente da câmera para você ver que é ele mesmo, e você também apresenta a sua identificação, sua carteira funcional, seu RG, comprovando que você é quem você diz que é. Se o paciente não é novo, se você já conhece o paciente, você não precisa desse tipo de checagem. Mas para todos os pacientes, os procedimentos de emergência são básicos. Em relação aos procedimentos de emergência, a primeira coisa é saber o endereço onde o paciente está recebendo esse tipo de tratamento, conferir esse endereço e também conferir quem é o contato de emergência. Isso é importante porque se algo acontece durante a consulta de videoconferência, aqui no Canadá é minha responsabilidade de ligar para o resgate, ir na casa do paciente
e também ligar para o contato de emergência explicando o que aconteceu. Então, são coisas importantes. Telefone de contato, endereço de onde a pessoa está e saber para quem você deve ligar em caso de emergência. Bombeiro, polícia, qual for a situação. O ambiente do paciente também é outro fator importante. Você espera que ele possa se movimentar sem risco de queda ou bater em algum móvel. Então, a segurança do ambiente é importante, além da privacidade desse ambiente. Outra coisa fundamental, o sinal de Wi-Fi adequado, tanto para você quanto para o paciente. Não existe nada mais broxante do que o sinal falhar durante uma videoconferência. E agora vamos falar um pouco das evidências, né? Tem bastante coisa de evidência científica que dá suporte à utilização da telereabilitação como opção. Existe um centro de pesquisa em telereabilitação na Austrália, na Universidade de Queensland, que o pesquisador-chefe é o professor Trevor Russell, que o ano passado esteve aqui e deu algumas palestras sobre o tema. Então, como vocês podem ver, tem evidências do nível 1 ao nível 5, para você ver que a eficácia técnica tem nível 1 e a precisão diagnóstica nível 2, os resultados terapêuticos e a eficácia do tratamento tem níveis 3 e 4, só para vocês terem uma ideia dos níveis de evidência do tipo de pesquisa que já foi feito. Em termos de precisão diagnóstica, já foram feitos estudos de várias articulações, utilizando a telereabilitação, como o joelho, o ombro, o tornozelo, o cotovelo e também problemas musculoesqueléticos não articulares das extremidades inferiores. Outro estudo interessante é a comparação do grau de concordância entre uma avaliação feita presencial e uma avaliação feita usando a telereabilitação. E aí é interessante os resultados, que durante a avaliação, como por exemplo diagnósticos patoanatômicos, existe uma validade bem alta, exceto pelo ombro, mas o cotovelo, mão e punho, joelho e tornozelo, taxa de validade intraterapeuta é bastante alta, acima de 70%, chegando a 100%, como vocês podem ver aqui. Então, a porcentagem de concordância é bem alta, exceto para ombro. Em relação a testes clínicos, amplitude de movimentos, os testes clínicos especiais, a provocação da dor, fortalecimento e fatores limitantes para cotovelo, ombro, punho e mão, você vê que tem uma alta taxa de concordância, também maioria acima de 70%, exceto para avaliação de amplitude de movimento neural e sensibilização e de avaliação articular, mas no quesito da terapia manual. Estudo interessante, uma revisão sistemática em relação às condições musculoesqueléticas. A videoconferência é uma opção viável, a validade e a confiabilidade das avaliações são altas, exceto para cotovelos, ombros, postura lombar e escalas. As intervenções da videoconferência têm um impacto positivo e a questão do custo ainda é algo debatível, ninguém sabe muito bem, não temos informações suficientes para isso. Mas a avaliação através da videoconferência é válida e confiável e é uma opção viável para você. Outra revisão sistemática com análise meta, falando da telereabilitação no tratamento de condições musculoesqueléticas, é comparável à prática padrão. Houve uma melhora da função física, novamente uma opção viável, e a videoconferência é comparável e não é considerada inferior ao tratamento face a face, principalmente após artroplastia de joelho. E aqui, resultado da meta-análise, se você vê a função física e incapacidade, as intervenções realizadas através da telereabilitação foram mais favoráveis à telereabilitação quando comparadas à prática padrão da fisioterapia. Interessante. Já no quesito dor, apesar de ter sido favorável, as intervenções utilizadas através da telereabilitação foram favoráveis, os dados não são estatisticamente confiáveis ou significantes. Outro estudo interessante da efetividade da fisioterapia com telereabilitação em pacientes cirúrgicos, outra análise sistemática com análise meta, os níveis de qualidade de vida foram superiores, foram a favor
da reabilitação feita através da telereabilitação. Os pacientes apresentaram maiores níveis de qualidade de vida com os tratamentos oferecidos através da telereabilitação. Interessante o resultado. Outra revisão sistemática, através dos desfechos clínicos, os processos clínicos e a utilização do custo associado dos cuidados com a saúde com a telereabilitação. Os desfechos clínicos foram similares aos tradicionais, aos presenciais. Existe um possível impacto positivo em relação ao acesso e à utilização de serviços da saúde, e teve uma alta aceitação entre paciente e terapeuta. Isso é uma coisa que eu venho, não só eu, mas com a minha esposa, que também é físio, que está realizando esse tipo de tratamento, é que o paciente fica muito gratificado. Existe uma resistência inicial, mas a partir do momento que ele experiencia esse tipo de tratamento, a satisfação tem sido alta. Mas isso são anedotas. Eu vejo muito fisioterapeuta reclamando, principalmente, sobre as coisas que eles não podem fazer durante uma telereabilitação, mas o ponto principal aqui é que você deve focar naquilo que você pode fazer pelo paciente. Existe muita coisa que você pode fazer pelo paciente. Existem algumas coisas que são fundamentais, na minha opinião, no tratamento de fisioterapia, como a educação, a promoção de movimento, exercícios, promover a função, planejamento desse tipo de tratamento, além do monitoramento e progresso, promoção da autonomia e a promoção de qualidade de vida. Tudo aquilo que você não é capaz de fazer no tratamento de telereabilitação é aquilo que eu considero como complementos, como são as terapias manuais, o uso de agulhas, aparelhos, instrumentos, tapes. E para o paciente, eu acho que uma coisa interessante, a mensagem que eu geralmente dou para o paciente é melhor você ter a opção de acesso via telereabilitação do que não ter acesso algum. Se você está precisando, você tem essa opção de acesso. Não é que você não tem opção alguma, você tem. É uma questão de adequação, informação, entender que tem muito benefício que pode ser atingido com esse tipo de tratamento. Outra coisa fundamental é a preferência do paciente. Se o paciente quer receber só a parte complementar, terapias manuais, agulhas, é a preferência do paciente. O que vale é isso. Lembrando-se da prática baseada em evidências, sendo sustentada por evidências científicas de qualidade, como as revisões sistemáticas, a sua experiência em prover tal tratamento, no caso a telereabilitação, e as preferências do paciente. Tendo essas três coisas, a telereabilitação pode ser considerada uma prática baseada em evidências, e eu acredito que seja. Uma questão interessante aqui, para vocês pensarem, é que a telecomunicação elimina as barreiras, as fronteiras. Falando em inglês, eu posso atender pessoas do mundo inteiro, desde que elas concordem. Existe uma questão importante em relação a registro e licença para esse tipo de tratamento. Então, por exemplo, eu aqui na província da Colômbia Britânica, eu posso atender qualquer paciente no Canadá, posso atender qualquer pessoa nos Estados Unidos, Austrália, Inglaterra, desde que o paciente queira. Mas como que faz isso? Tem muito paciente meu que durante o inverno vai embora para os Estados Unidos e volta no verão. Enquanto ele está nos Estados Unidos, será que eu posso tratá-lo? E o que dizem hoje é aqui que eu só posso, no Canadá, atender as pessoas que estão na província na qual eu sou registrado. Existe no Canadá a opção de você pedir permissões para outras províncias para você fazer telereabilitação, mas também é um processo que você deve fazer. Já existe também uma força-tarefa da Confederação Mundial de Fisioterapia para regulamentar essa questão da videoconferência aí. Então, resumindo, acho que a coisa mais importante é profissionalismo. Você atender, se portar, estar presente da mesma maneira que você estaria numa consulta presencial, ter a ética necessária para selecionar e tratar o paciente com segurança e privacidade, e valorize-se. Aqui eu cobro o mesmo valor que a consulta presencial. Você não está oferecendo nada inferior. Existe muita evidência já que suporta isso. E pelo fato de você não estar fazendo nada manual, não significa que isso não tenha valor. O seu tempo e o seu conhecimento valem muito. E o que você pode oferecer através da telereabilitação possui muito valor. Então valorize-se. Não cobre menos por esse serviço. Então, isso é o que eu gostaria de deixar para vocês aqui em relação à telereabilitação. A minha intenção agora é publicar isso.
e fazer de repente uma live no Instagram respondendo as perguntas que você tiver. Me manda uma mensagem direta, a gente marca aí um dia, reúne o pessoal interessado e a gente pode responder umas perguntas a respeito. Maravilha? Então é isso. Muito obrigado mais uma vez. Espero que isso tenha ajudado com um pouco de informação. Lembrando que estamos juntos e logo isso passa e a vida normaliza. Então é isso, gente. Muito obrigado. Tamo junto. Um grande abraço. Valeu.